A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 6 e versículos de número 1 e 2, que vai nos dizer assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Ninguém consegue anular o que Deus já determinou. Mesmo que Jericó estivesse rigorosamente fechada, Deus já havia determinado a vitória. Eu quero que você entenda uma coisa da parte de Deus. Mesmo que pareça que áreas na sua vida não terão êxito, que você não vai ver a porta se abrindo, que humanamente falando é impossível de acontecer milagre, você precisa se apegar à palavra de Deus. Você precisa se apegar àquilo que Deus falou, porque o que Deus determinou é o que acontecerá. Declare comigo: o que Deus determinou para minha vida é o que vai acontecer. O que Deus determinou para a minha vida é o que vai acontecer. Deus estava, irmãos, determinando. Deus estava dizendo que Jericó não permaneceria de pé. Todo impedimento para que o povo viesse assim a não tomar posse do que Deus havia determinado, o próprio Deus estava lançando por terra. O Senhor te trouxe aqui para te lembrar que Ele tem todo o poder. Ah, irmã, mas a porta está rigorosamente fechada. A situação é totalmente contrária, totalmente adversa. Hoje eu olho para o meu cenário e eu não consigo contemplar Ribiante, Uramandaraia, saída. E o Senhor está dizendo para você: não esqueça que eu tenho poder para fazer qualquer muralha cair por terra. Eu tenho poder para cumprir a minha palavra. Eu tenho poder, diz o Senhor, para fazer o impossível se transformar em milagre. Nós não podemos esquecer, irmãos, nem invalidar o poder do nosso Deus. Muitas vezes Deus vai lançar palavras na nossa vida. Observe bem isso aqui, porque Deus está falando contigo. Palavras que, humanamente falando, são contrárias ao nosso cenário. A palavra de Deus hoje é contrária ao seu cenário, não é verdade? Quando você olha para a promessa, quando você olha para aquilo que Deus falou contigo, para aquilo que Deus colocou no seu coração, para aquilo que Deus reservou para a sua vida, e você olha para o seu cenário, muitas vezes você fica frustrada. Você fica frustrado por quê? Porque você olha e diz, humanamente falando, é impossível. Você chega até mesmo a pensar em parar, em desistir. Você chega até mesmo a querer perder as esperanças. Por quê? Porque você olha para o cenário e é contrário. E você diz, é impossível. Eu estou criando expectativas em vão. Eu vou ficar frustrada, nada vai acontecer. Isso é loucura da minha cabeça. Mas o Senhor está dizendo mesmo que pareça que não vai acontecer, creia na minha palavra. Declare comigo, eu vou crer na palavra de Deus e o milagre vai acontecer. Eu vou crer na palavra de Deus e o milagre vai acontecer. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar, e ter fé é você olhar para o cenário contrário, é você olhar para tudo adverso e dizer, eu continuo confiando no meu Deus, eu continuo crendo naquilo que Ele falou, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Muitas vezes Deus vai permitir, irmãos, Jericó estar rigorosamente fechada para provar a nossa fé. Muitas vezes Deus vai permitir tudo ser contrário para a nossa fé ser provada. Talvez você está nessa fase em que tudo é contrário. E o Senhor está dizendo, cuidado, porque você pode estar passando pela prova da sua fé. Quando Deus te dá a oportunidade de ter sua fé provada, não é para te castigar, não. É para te fazer uma pessoa mais madura, é para te dar resiliência, é para que você entenda que você não anda por vista, você anda por fé. Quando nós andamos por fé, irmãos, tudo pode ser contrário, mas nós acreditamos na palavra. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele disse, mesmo que pareça impossível. Havia uma promessa sobre os filhos de Israel. Os filhos de Israel adentrariam na terra que mana leite e mel, porque Deus havia dito. Tudo que Deus fala, Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Então não esqueça disso.
Hoje você pode ter entrado aqui com frustrações, porque você olha hoje, humanamente falando, e tudo é contrário. Mas o Senhor está te respondendo e dizendo para você mesmo, contudo sendo o contrário, creia que eu já entreguei. Você observa que quando Deus ele fala com Josué, ele diz assim: olha, entreguei na tua mão. Ou seja, já está nas suas mãos. Deus já fala, irmãos, como se a vitória já estivesse chegado humanamente falando. Por quê? Porque Deus já vê, irmãos, o que vai acontecer no futuro. Ele já sabe e ele já determina a nossa vitória. A sua vitória não vem da força do seu braço. A sua vitória não vem de você. A porta não vai abrir porque você vai forçar a porta para abrir. A reconciliação vai acontecer. Não é porque você é bom, porque você é boa, não. É porque Deus quer fazer. A restauração da sua vida só vai acontecer porque Deus quer restaurar. Você tem que entender que quem faz milagre é Deus. Muitas vezes ficamos frustrados porque olhamos para o cenário e a gente tenta com a nossa própria força derrubar Jericó, mas a gente não consegue, irmãos. Quando você olha para você, quando você olha para a promessa, quando você olha para o cenário, você diz: eu não consigo. E Deus está dizendo: é claro que você não consegue, porque não é você quem vai fazer milagre. Quem vai fazer milagre é Deus. Declare comigo: é o meu Deus quem vai fazer milagre. Eu só vou confiar e crer. É o meu Deus quem vai fazer milagre. Eu só vou confiar e crer. Nós não podemos esquecer que o nosso papel é confiar. O nosso papel é crer. A Bíblia faz questão de enfatizar pra gente aqui que Jericó estava rigorosamente fechada. Ou seja, não tinha brecha. Você hoje olha para a sua vida, para áreas que você tem orado e tem pedido a Deus libertação, restauração, cura. E você diz assim: Deus, está rigorosamente fechada. Não tem como acontecer. E Deus está dizendo: eu quero determinar a vitória na sua vida e eu vou fazer isso. Mas você precisa acreditar. Quando Deus lançou uma palavra e ele diz que entregou nas mãos de Josué aquela vitória, Josué não desacreditou, mas Josué se posicionou. Talvez é isso que está faltando em você: posicionamento. Você diz que acredita, você ora, você até fala com Deus, você até faz jejum, você até faz campanha, você até escuta a palavra, até toma posse no momento, mas você precisa se posicionar. Josué não poderia ficar com os braços cruzados esperando a vitória chegar. Ele tinha que fazer aquilo que Deus estava ordenando. Vá se movimentando, vá fazendo a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Quem ia derrubar Jericó seria Deus. Mas os filhos de Israel precisavam obedecer. Você entende isso? A vitória vai chegar. Mas você tem que se posicionar. Você tem que fazer sua parte. Declare comigo: eu vou me posicionar, eu vou fazer a minha parte, Deus vai me dar vitória. Eu vou me posicionar, eu vou fazer a minha parte e Deus vai me dar vitória. Tem muita gente, irmãos, que fica cobrando de Deus a vitória, dizendo: Deus, cadê? Por que o Senhor não abriu a porta? O Senhor fez promessas, o Senhor disse que faria. Deus está dizendo: você fez a sua parte? Você tem se posicionado como precisa você se posicionar? Você tem feito a sua parte como eu te ordenei? Porque, irmãos, nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Nós nos posicionamos e Deus faz Jericó cair. Os filhos de Israel precisavam rodear a cidade. Durante 6 dias, eles rodeariam em silêncio. E no 7º dia, eles dariam 7 voltas. E depois das 7 voltas, eles dariam um grito que a muralha cairia. Humanamente falando, era loucura, sim. Porque ninguém nunca viu grito colocar muro no chão. Mas se Deus está dizendo, não preciso entender quais são as estratégias que ele vai me dar. Tem gente que não vive milagre porque fica buscando entender o que Deus está falando. Observe bem isso. As coisas de Deus são loucura para quem está na carne. Então, a gente não precisa entender. Nós não precisamos compreender tudo. Você não precisa entender. Você que anda por fé, você que tem promessas de Deus, muitas vezes vai ter direções que vão soar como loucura.
Vão ter posicionamentos que Deus vai te entregar, que humanamente falando, você vai dizer isso aqui não faz sentido. Porém, se Deus está dizendo o que é para você fazer, obedeça. Se Deus está dizendo que é para você se posicionar, obedeça. Se Deus está dizendo que é para você seguir o que Ele está falando, tenha certeza que Ele tem a vitória. Tenha certeza que Ele vai fazer. Tenha certeza que Ele vai abrir. Tenha certeza que Ele vai curar. Tenha certeza que Ele vai lançar no chão a muralha. Tenha certeza que as portas vão se abrir, o impossível vai acontecer. Mas você tem que fazer a sua parte. E primeiramente você tem que começar crendo, porque se Josué não acredita no que Deus estava falando com ele, ele não poderia entrar em Jericó. Ele não poderia ver as muralhas caindo. Para a muralha cair, você precisa fazer a sua parte. Você precisa se posicionar. Ai, irmão, eu quero ver a muralha caindo. Eu quero ver a vitória chegando. Eu quero ver a porta se abrindo, a restauração acontecendo, a cura. E Deus está dizendo, tudo isso vai acontecer se você se posicionar e acreditar. Se o Senhor disse, entreguei, você acredita. Se o Senhor disse, já curei, Irabacan, Churibi, Andaraia, você acredita. Se o Senhor disse, eu já restaurei, você acredita. Mas mesmo que o cenário seja contrário, você vai andar por fé e não por vista. Porque quem anda com Deus acredita no que Ele fala segundo a fé e não segundo o que está contemplando. No momento aqui, humanamente falando, Jericó estava rigorosamente fechada, mas se tinha uma palavra de Deus, Josué compreendia, eu não preciso temer, porque a vitória vem daquele que está dizendo que vai dar vitória. Se ele está dizendo, ele vai fazer acontecer. Se ele te fez promessas, meu irmão, se ele te fez promessas, minha irmã, ele não errou no endereço, ele não errou no que ele falou, você que está fitando os olhos no lugar errado. Você que está olhando para o cenário que é contrário, porque quem tem fé não anda por cenário. Quem tem fé não anda por notícias. Quem tem fé não anda por aquilo que está vendo. Quem tem fé anda segundo a palavra. Se Deus disse, eu me movimento. Se Deus disse, eu acredito. Se Deus disse, a muralha já caiu. Se Deus falou, a vitória já chegou. Todo impedimento para que os filhos de Israel vivessem o propósito de Deus cairia por terra. Jericó iria cair, irmãos, e o povo de Deus iria passar para onde Deus diz que eles passariam. Aquilo que estava na frente tentando impedir, Deus derrubou. Todo impedimento cairá por terra e você viverá o que Deus disse. Declare comigo, eu creio que é tempo dos impedimentos caírem por terra. Eu creio que é tempo dos impedimentos caírem por terra. Deus lança por terra a muralha de Jericó para te dar vitória. Deus lança por terra aquilo que estava querendo te parar, a pedra de tropeço. O cenário pode ser contrário, mas você se apega à palavra e Deus faz o que Ele disse. Deus falou aqui, entreguei, acabou. Como se a vitória já tivesse acontecido. Como se a batalha já tivesse sido vencida. Se Deus disse, já aconteceu. Irmã, Deus me fez umas promessas assim. Deus me disse que já curou, mas eu ainda estou aguardando a cura. E Deus está dizendo, acredite, porque se eu disse que eu curei, diz o Senhor. Deus disse que restaurou, mas as coisas estão piores. Acredite, porque se Deus disse que restaurou, é porque Ele restaurou. Irmãos, muitas vezes Deus vai permitir o cenário contrário estar diante de nós para provar a nossa fé. Para ver se a gente vai acreditar naquilo que Ele falou ou se nós vamos olhar para o cenário. Ou se nós vamos olhar para aquilo que estamos vendo humanamente falando e acreditar no que o nosso cenário está mostrando. Porque nós que servimos ao Senhor precisamos aprender diariamente a andarmos por fé e não por vista. Andarmos por aquilo que a gente acredita. Então Deus nos ensina com essas batalhas, sabe? Quando tudo está contrário, quando tudo parece que está dando errado, é Deus te ensinando para que você possa viver o que Ele designou para você. Para que você possa chegar onde Ele disse que você chegaria. Os filhos de Israel ficaram impactados porque ninguém nunca havia visto um milagre como aquele. Muralha caindo no chão, irmãos. Através de quê? De grito. Através de obediência. Através do povo rodear a terra, ouvir a voz de Deus e obedecer. Nem sempre vai ser fácil, mas eu vou lhe dizer uma coisa, sempre vai trazer resultado. Porque Deus nunca erra no que Ele nos direciona.
Deus nunca erra no que Ele está mandando a gente fazer, mesmo que a gente não entenda. Porque estratégias de Deus não são para ser compreendidas, são para serem vividas. É pra gente colocar em prática. Se Josué só escuta, mas não coloca em prática, irmãos, aquilo ali não surtiria efeito. Você só ouvir e não fazer o que Deus te direciona, não vai te levar a viver o propósito de Deus. O que vai te levar a viver o propósito de Deus é a sua obediência. É você se posicionar. É tempo de você se levantar. Ribiandará. Essa palavra está falando com alguém tremendamente. É tempo de você se posicionar, de você fazer aquilo que Deus disse que é tempo de você fazer. Muitas vezes ficamos protelando o que Deus falou. A gente sabe o que é para ser feito. Deus nos direciona, Deus nos mostra, mas a gente fica querendo deixar para amanhã, querendo deixar para depois, e Deus está dizendo, não deixe para depois o que é para fazer agora. Faça a sua parte. Você mesmo está tardando o seu milagre. Você mesmo está tardando da porta se abrir na sua vida. Você mesmo está tardando da cura chegar. Você mesmo está tardando das bênçãos que Deus reservou para você acontecerem na sua vida por falta de posicionamento seu. Se posicione a partir de hoje como alguém que acredita no que Deus falou, como alguém que não fita os olhos no cenário. Você não foi chamado, você não foi chamada para ficar olhando para o cenário contrário, porque imagine se os filhos de Israel ficassem olhando para o cenário contrário, eles seriam desencorajados, porque humanamente falando, não tinha brecha, não tinha como eles passarem para o outro lado, eles viverem aquilo que Deus disse que eles viveriam, que a muralha cairia no chão, mas eles acreditaram na palavra. Primeiramente, você precisa acreditar na palavra, para que a sua vitória venha a acontecer e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Tem muita gente querendo que Deus glorifique o nome dele na história, na vida, no cenário, mas não está se posicionando. Quando Josué escuta que Deus entregou nas mãos dele, ou seja, que o milagre já aconteceu, que Deus já determinou, Josué se posiciona juntamente com o povo e eles tomam posse da palavra e obedecem. Declare comigo, eu estou tomando posse desta palavra e eu vou me levantar e vou obedecer. Eu estou tomando posse dessa palavra e eu vou me levantar e vou obedecer. E você vai colher os resultados da obediência se você, a partir de hoje, se posicionar como Deus quer. É tempo de se levantar. É tempo de fazer a sua parte e Deus fará dele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Deus, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor já entregou a vitória. Deus, eu creio que a porta já abriu, que a cura já aconteceu, mesmo que humanamente falando o cenário seja totalmente contrário. Que a gente venha lembrar diariamente, Pai, que o Senhor anda segundo a tua palavra, que o Senhor anda segundo aquilo que o Senhor fala e não conforme, Pai, aquilo que estamos contemplando, Senhor. Ah, Senhor, nosso cenário pode ser contrário, mas a tua palavra, meu Deus, ela permanece a mesma. A tua palavra não volta vazia. Foi o Senhor quem derrubou a muralha de Jericó. Foi o Senhor quem deu vitória ao seu povo. E eu creio que nenhuma muralha ficará de pé diante de nós. Pois a tua palavra se cumprirá na nossa vida como se cumpriu aqui na vida dos filhos de Israel. Tu és o Deus que não mudou, que continua sendo o mesmo, que faz milagres, que faz o impossível acontecer, que faz o teu nome ser glorificado de maneira extraordinária, Deus. Que a gente não venha querer entender as tuas estratégias, as tuas direções, mas que a gente se posicione para vivermos aquilo que o Senhor já determinou para a nossa vida. Se posicione, diz o Senhor, porque Ele tem coisas grandes para fazer na sua história. Ele tem coisas firmes para te apresentar. Faça como Josué, diz o Senhor dos Exércitos. É tempo de se posicionar, porque a muralha vai cair e o nome do Senhor será glorificado e o milagre acontecerá. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus.
Deus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça. Aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja testemunho, que haja resposta para os teus filhos, Pai, que o teu nome seja glorificado de maneira extraordinária na vida de cada um deles. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor os prospere, conceda o desejo do coração deles, Senhor, segundo a tua vontade, teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço. E te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que é tempo de se posicionar, porque Ele fará o impossível acontecer na sua vida. O nome do Senhor será glorificado na sua história. É tempo de Jericó cair. É tempo de você se posicionar. E Deus, tenha certeza que Ele fará o impossível acontecer na sua história. Somente creia na palavra e não olhe para o cenário, porque o que Deus determinou vai acontecer. E o nosso Deus é Deus de causas impossíveis. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.